Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, ou às redes, porque eu vou distribuir também no Instagram. Mas é um recado rápido, eu queria falar um pouco com vocês sobre o início do nosso programa indigenista. Para quem não sabe, a gente está abrindo um, um campo de estudo, um campo de pesquisa dentro da análise de política externa. E esse campo de estudo chama Política Externa e Povos Indígenas. Política externa e povos indígenas, vocês devem imaginar, são dois conceitos que não se dão muito, né? Primeiro porque política externa é uma política de Estado e povos indígenas, por sua vez, está inserido num contexto que precede a instituição do Estado moderno, né? Então a gente tem uma tensão, necessariamente nós temos uma tensão entre política externa e povos indígenas. Eu poderia dizer que essa tensão foi mais ou menos resolvida, pelo menos teoricamente, por conta da Convenção 169 da OIT. A Convenção 169 da OIT estabelece, entre outras coisas, o que a gente chama de consulta prévia livre e informada. Ou seja, toda vez que o Estado atue em causas, em questões que afetem os povos indígenas, esses povos são obrigados, o Estado está obrigado a ter, antes de executar tal medida, que consultar os povos afetados. Essa consulta não pode ser qualquer consulta, não pode ser uma assembleia, porque tudo que a gente vê no Estado moderno vira assembleísmo, né? Não é isso. O padrão de consulta, ele é dado pela comunidade, pelo povo indígena que vai ser consultado. E essa consulta ela precisa ser prévia, naturalmente. Ela precisa ser informada, ou seja, dentro do padrão dos povos indígenas que serão consultados, essas informações precisam chegar de forma clara, de forma transparente. E ela precisa ser uma consulta não condicionada, né? A gente chama de consulta livre. Então, a consulta precisa ser prévia, precisa ser livre e precisa ser informada. E também não dá para forçar a consulta. Se os povos indígenas afetados não desenvolveram protocolos de consulta com a sociedade envolvente, não é o Estado quem vai impor um protocolo de consulta. Se não há protocolo de consulta, a resposta já está dada de largada. Não. Entende? Não é não. Se não há protocolo de consulta, é não. Eu comecei a conversar com indigenistas que atuam na área, colegas de trabalho, e eu não me lembro de ter encontrado algum indigenista, inclusive se houver, vocês, por favor, nos coloquem em contato, vai ser muito bom, mas eu desconheço indigenista que trabalhe com política externa. Entende? Daí a minha dificuldade, talvez ousadia, de abrir um campo de estudo. Se você for lá no CNPq, por exemplo, você vai encontrar dentro dos campos de análise de política externa, no máximo política externa e classe social. Agora, você não encontra política externa e povos indígenas. E que bom, porque senão o CNPq, como braço do Estado, se apropriaria desse tema de uma forma talvez favorável ao Estado Nacional. E a ideia de se criar fora da universidade um campo, ela vem numa conjuntura onde a própria universidade tem sido questionada sobre a credibilidade dos seus trabalhos. Muitas críticas que a gente tem ouvido se devem à partidarização da iniciação científica, né? Ou seja, se você está no mainstream da universidade, se você está no mainstream daquela posição hegemônica, você vai ter acesso a financiamentos já escassos. Agora, se a sua pesquisa não está no mainstream, você vai ser meio que convidado a se retirar da universidade. Eu diria que isso é um fenômeno muito próprio do Brasil. Assim, eu estudei fora do Brasil, estudei em uma universidade bastante prestigiada, onde o centro da questão era o tema. Se o tema é bom, se o tema está enquadrado, está bem escrito, meu amigo, pode falar até contra a gente. Aliás, se referir, tem um parênteses aqui. Eu estava na universidade, eu estava em Harvard University. Eu estava em Boston conversando com um professor em Cambridge, né? Que a gente fala. E eu me lembro da conversa mais ou menos assim. Eu dizia para ele que eu era comunista, né? Brincava com ele. Logo nas primeiras conversas, assim, I'm communist. E ele falava assim, não, mas você é bom desse negócio aí?
Porque se você for, eu nem era comunista, eu só estava provocando ele que eu era uma pessoa de esquerda. E ele falava assim, mas você é bom, se você for bom disso aí, aqui é o seu lugar. Ou seja, lá não importava muito bem o seu espectro ideológico. Importava se você era um cara que tinha uma proposta de incidir sobre a sua questão. A proposta que você propõe, a proposta que você propõe é maravilhoso, né? A proposta que você propõe. A proposta que você oferece, ela tem a capacidade de incidir, maravilhoso. Agora, me parece que aqui no Brasil, em algumas universidades pelo menos, não é bem assim que se trata. De modo que eu tenho publicado fora dos grandes centros aí, né? Eu tenho publicado de forma independente, queria trazer aqui, inclusive, o primeiro livro que inaugurou toda essa discussão. Ele está em inglês e está em português também. Em inglês ficou com o título Indigenous People Need Help, mas ele também foi publicado em língua portuguesa, Política Externa e Povos Indígenas. E esse livro é de 2020. 2020? Esse livro é de 2022. Eu devo ter escrito o artigo em 2020, mais ou menos. Desde então eu venho pesquisando política externa e povos indígenas. Esse vídeo aqui que a gente grava hoje é de 2026. E eu tenho feito um trabalho que eu tento fazer, um trabalho de forma muito séria, sabe? Uma pesquisa de fato científica, dentro daquilo que eu também consigo entregar. Dito isso, eu achei que eu precisasse de ajuda. A real é essa. Eu preciso de ajuda, inclusive academicamente falando, no sentido de mais pessoas que queiram trabalhar o tema política externa e povos indígenas. Daí que a EDIP vai lançar, ou melhor, já lançou ontem, o campo política externa e povos indígenas. Se tu está interessado, se você conhece alguém interessado em articular esses temas, a gente está trabalhando dentro do campo de análise de política externa, que é uma área da política internacional, né, das relações internacionais, melhor dizendo, a análise de política externa, a APER a gente chama, tá bom? E a gente meio que mescla, a gente tem influências do direito internacional, mas a gente também tem influências da política internacional, tem influências também da antropologia jurídica. Tá? A gente tem uma série de interfaces e nós abrimos 4 linhas de pesquisa. Para vocês verem como não é fácil abrir um campo, né? Eu não tenho resposta para elas, eu tenho bibliografia. E essa bibliografia eu quero te entregar, você escolhe a linha de pesquisa que você tem interesse. Eu também tenho a mínima condição de te orientar, não é essa a ideia, mas eu, claro, me coloco à disposição para conversas, né? Porque eu trago, pelo menos, o arcabouço. Esse livro aqui, ele é só o primeiro. Eu publiquei outros livros que você pode encontrar na Amazon. Esse aqui é o primeiro, eu estou, salvo engano, hoje no 32º, 33º livro. Ontem mesmo saiu um livro nosso na Amazon. E eu espero que vocês gostem dessa produção científica. E claro, a gente está fora da universidade, mas a gente não deixa de dialogar com ela, tá bom? Isso também é importante para nós. É isso. Análise de política externa e povos indígenas, a gente vai se encontrar todas as quintas-feiras, às 20h30 no Meet, tá bom? Tá convidado, você tá convidado, mesmo que você não leu nada ainda, eu vou apresentando os textos para vocês, e aí vocês vão se adentrando nos textos. Para vocês não acharem que é novidade, que eu estou descobrindo a roda, coisa assim, nada disso, tá? A experiência já está bem adiantada na Austrália, na Nova Zelândia, em países, na Bolívia até, a Bolívia, que nosso vizinho, está bem adiantado na política indigenista, sobretudo nesse paradigma, nessa forma de olhar para o Estado brasileiro, que tem um fundamento que é a Convenção 169 da OIT. Vamos tratar isso cientificamente? Maravilhoso. Então, na próxima quinta-feira, na próxima quinta, já anota aí, 20h30, você me solicita, antes, claro, o link do Meet. Até lá!